Vamos lá, muito boa noite, meus amores. Estamos ao vivo. Vou marcar algumas pessoas aqui para nossa live de segunda-feira, um papo de mulher com uma mulher maravilhosa hoje, que eu admiro demais e que tem muito a contribuir com a gente nessa live, né? Falando aí sobre os benefícios do LPF no tratamento aí da endometriose. É isso mesmo, como pode melhorar, o que mais é possível. Já estou enviando aqui para várias pessoas. Seja você contribuição na vida de outras pessoas também. Vai lá no aviãozinho, envia para mais pessoas para estarem com a gente aqui, né? Sabendo aí das novidades, do que, né, esse exercício maravilhoso pode contribuir no tratamento, não só, né, da endometriose, mas no tratamento aí de várias, né, doenças, enfim, o que mais é possível, na verdade. Para quem me segue aqui, sabe que eu fui diagnosticada há uns meses atrás, né? Olá, boa noite! Boa noite! Ai, quanta pessoa linda entrando! Graciele, Marina já tá aí, eu vou te chamar, Má. Então, muitas pessoas. Georgia, beijo, lindona. Saudade de você, viu? Muitas pessoas já sabem, né, que me segue que eu fui diagnosticada com endometriose, né? E na live passada eu falei um pouquinho sobre, né, como eu descobri tudo isso, como a minha médica maravilhosa, né, a doutora Thalita Sampaio, contribuiu, né, na minha vida, pedindo os exames, levantando a questão para vocês fazerem exames periódicos, né? Porque tudo que observado, né, com detalhes, né, com cuidado, pode ser cuidado, né, com em conjunto com outras atividades, outras terapias, para que o tratamento seja o mais leve, o mais rápido possível, para que a gente chegue, né, totalmente na cura e o que mais é possível, como pode melhorar. Então, hoje, eu trouxe essa pessoa maravilhosa, extraordinária, né, Marina Sanches, para falar, ela que é fisioterapeuta, aromaterapeuta, para falar um pouquinho sobre os benefícios que o LPF traz, né, principalmente nesse caso do tratamento da endometriose. Então, eu sou prova viva disso. Eu vou estar falando também o meu depoimento com relação ao LPF, o que o LPF mudou na minha vida. Que beijo, Milena! Beijo! Olha, saudade de você, mulher! Beijo, beijo! Então, eu vou falar um pouquinho também sobre o que o LPF tem feito na minha vida, né? Desde quando eu comecei até hoje, enfim. Então, eu vou chamar aqui a Má para falar um pouquinho, conversar com a gente sobre tudo isso. Vamos. Aí! Olá, minha lindeza! Seja muito bem-vinda! Boa noite! Tá me ouvindo bem? Tô vendo maravilhosamente bem. Você também me ouve? Também. Maravilha. Você consegue só arrumar o celular, Má, para você ficar em... Ah, não, assim tá, beleza. É porque você tava cortando aqui para mim. Tá, e agora? Tá bom? Tá ótimo. Aqui, ó, Daniele Diva do LPF. Aí, exatamente. Essa eu falo que ela é, né, a Maravigold minha do LPF, não só do LPF, mas como da aromaterapia. Ela que muitas vezes me salva de várias situações interessantes. Má, por favor, faz aquelas gotinhas milagrosas, né? E aí a gente vem com essa questão, né, do LPF, porque ela não só trabalha com LPF, mas dentro dos processos, né, dos exercícios de LPF,
ela também trabalha com aromaterapia. Então, Má, vamos falar para o pessoal. Tem algumas pessoas, eu acredito que está entrando, talvez pela primeira vez. A Marina arrasa, arrasa mesmo. Duas lindas. Ah, você também, lindeza, a ler aqui. Então, o que acontece? Na live passada eu falei, né, sobre a endometriose, né, que a gente já conversou a respeito também, que eu fui diagnosticada com endometriose e que por várias perguntas da minha ginecologista, ela perguntou se eu sentia muitas dores, né? Tanto dores de cólicas menstruais, quanto nas relações também, e várias outras questões que ela foi me levantando, me perguntando, e hoje eu não sinto nada disso, né? E o que eu falei exatamente para ela foi o que a gente sempre fala, né, em todos os nossos encontros aí, que o LPF me ajudou muito, né, nessa questão, principalmente de dores, né? O que você pode falar para a gente? Quais os benefícios que o LPF tem, principalmente, eu sei que tem em várias questões, mas principalmente dentro da endometriose, para quem está fazendo o tratamento da endometriose. Tá. Por causa da endometriose que eu também fui diagnosticada quando eu fiz a primeira formação de LPF. E eu tô aqui hoje trabalhando com LPF, porque em 6 meses a minha endometriose simplesmente desapareceu, né? Então foi por isso que eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas, não só a minha endometriose, como eu falo que existe uma Marina antes e outra depois do LPF, né? Eu mudei muito, assim, você é testemunha viva, né? De toda a minha mudança. O que aconteceu? O LPF tem inúmeros benefícios, claro, melhora o intestino, melhora o sono, melhora a ansiedade, mas relacionado à endometriose, ele causa uma descongestão pélvica, ele melhora todo esse funcionamento dos líquidos. O LPF é da sigla Low Pressure Fitness, que é um fitness de baixa pressão. Então, tudo que a gente faz hoje, tudo faz aumenta nossa pressão. Eu não estou falando de pressão sanguínea, né? De pressão arterial. Estou falando de pressão das cavidades, agora da abdominal, que eu estou falando, abdominal, pélvica, torácica. Então, o LPF é um treinamento que a gente regula essas pressões intracavitárias. Então, com isso, trabalhando toda essa mobilidade visceral, a gente consegue melhorar todos os líquidos aqui na pelve e reduzir. Quando a gente tosse, quando a gente fala, quando a gente faz qualquer atividade física, a gente aumenta essa pressão. Para a gente saber se a nossa pressão está aumentada, um teste fácil, é só colocar a mão no abdômen e tossir. Se você sentir que sua barriga expulsou a sua mão, é que a pressão realmente está aumentada. Então, você tem que tomar cuidado, que pode ter mais para frente, claro, né? Eu acho que tem muitas pessoas já colocando a mão no abdômen e tossindo. Vamos ver se minha pressão tá. Não, a minha mão, o meu abdômen não expulsou a minha mão, hein? Então eu tô fazendo os exercícios direitinho, né? Isso é a sua cinta natural tá ativa, né? Então isso é incrível e vai trabalhando. É isso que a LPF faz mesmo. A maioria das pessoas, quando a gente faz a avaliação, a mão empurra, assim, o abdômen empurra a mão, que é um sintoma de incompetência abdominal. Que é isso que uma das coisas que a gente trabalha, que melhora muito dessa parte, né, da endometriose. Eu tinha muito líquido na pelve e eu tinha muita dor. Eu acordava de madrugada com dor por causa da endometriose. Aí, fazendo o LPF, né, eu escorria líquido nas minhas pernas. Então, e aí eu nem acreditei quando 6 meses depois eu repeti o exame e não tinha mais nenhum foco. Então, assim. Quando você descobriu a sua endometriose, você fez o exame ultrassom, já deu? Não. Você teve que fazer ressonância também? Ressonância. Eu fiz a ressonância. Exame que é bem chatinho, assim, de fazer, né? Tem um preparo chato. E aí, depois de 6 meses, eu nem precisava, né? Mas eu quis ir ao médico para ver, porque eu já não sentia mais dor. Aí eu repeti a ressonância, o mesmo exame para ver. Aí já não tinha mais nada, não tinha mais líquido na pelve, nos ligamentos, nada. E eu gosto muito, né, desse assunto. Eu estava assistindo uma live de uma médica esses dias de endometriose. Ela falou que já encontraram focos de endometriose no olho. Olha.
Essa eu nunca tinha ouvido, mas né, endometriose, o que é endometriose? O endométrio é aquele revestimento que fica dentro do útero, e aí na endometriose ele sai, né? Ele vai para outros lugares, tipo para o intestino, para a bexiga, para os ovários. Então Foi o meu caso que eu fiz também já, né? Um outro exame que a doutora pediu, porque na ressonância deu que ele estava um pouquinho colado no reto e no intestino. Mas, graças a Deus, já saiu os resultados também dos meus outros exames, não tem nada. Então, por N coisas também que a gente vai buscar além, né, do tratamento que a gente segue a medicina, nós vamos buscar, né, ajudas também, como um exercício, como o LPF, que eu amo de paixão, né, e eu faço direitinho, né, teacher? E então, assim, de quando eu descobri que agora eu vou repetir o exame novamente, aí depois eu vou te falar o resultado, eu trago aqui em alguma live também, porque o pessoal começa a me perguntar várias coisas, eu falei nos stories e coloquei, já tem várias perguntas também para mim trazer aqui para a live. Então, assim, quando você se dispõe a buscar coisas também que ajuda no tratamento, o tratamento fica muito mais leve, né? E o resultado vem muito mais rápido também. Que foi o seu caso, né? Em 6 meses você seguiu o que a medicina, né, te propôs e também, né, fez aí bem fincado você que já trabalha com isso e que foi fazendo, né, as suas atualizações, aí tá o resultado em 6 meses, né? Nada mais dessa situação aí interessante da endometriose. E aí cada caso é um caso, né? Então a gente tem mas assim, a respiração cura, né? A gente sempre fala isso também, a respiração cura. Quando você começa a respirar, você começa a expandir muito sua consciência. Então você começa a enxergar, né, as várias causas, né? Eu era super, nunca pareci, mas assim, eu por dentro, né? Eu sempre falo, eu não explodia, mas eu implodia. Então eu comecei com a respiração a olhar tudo isso também, né? E eu passei pelo processo de coaching, consegui olhar várias situações também na minha vida. Então, assim, na verdade, foi tudo acontecendo de uma maneira muito leve. Aí, com o LPF, que traz essa consciência, traz essa tranquilidade, melhora sono, melhora o intestino. Então, e o que é o LPF? É postura e respiração, né? Não tem nenhum, não é mágica. Então, assim, é só fazer direitinho mesmo, que a gente, e é uma vez na semana que a gente faz aula, né? E tarefas diárias. Uma pergunta que veio para mim, Marina, e que eu acho muito interessante trazer aqui, porque assim, muitas pessoas têm aquele mal entendimento sobre o LPF. Acha que o LPF é só o vácuo, né? É muito assim. O que que acontece? Teve até uma conhecida minha que veio falar que olhando os meus stories, vendo que eu faço LPF, né? A gente colocando alguma mensagem, alguma frase falando sobre os benefícios do LPF e tal, que ela não conhecia o LPF por LPF. Ela conhecia como barriga negativa. Então, muitas pessoas vão em busca, mas só da barriga negativa. E não sabe, de fato, quanto benefício tem além de tudo isso, né? Porque eu falo assim, o LPF para mim na minha vida realmente assim mudou a minha vida literalmente, não só nos processos de respiração, meditação, mas como a estrutura do meu corpo também, porque eu faço drenagem também. E a fisioterapeuta que faz a drenagem em mim, um dia falou assim, Patrícia, você está fazendo academia? Eu falei assim, não estou fazendo academia, eu só faço LPF, né? Na minha agenda eu encontrei um espaço e eu vou mesmo, eu nem falto, né? É muito difícil eu faltar nas minhas aulas. Então, ela falou assim: nossa, mas o seu corpo está definido. Então, assim, eu falo que isso, a consequência do LPF é uma barriga negativa e um corpo definido, não é verdade? Mas os benefícios do LPF, muitas pessoas não dizem de fato o que é. Então, assim,
muitas pessoas acham que não tem a postura. Qualquer postura, você faz o vácuo e tá tudo certo. Então, explica um pouquinho mais pra gente, para trazer para a consciência das pessoas que o que de fato, né, causa no corpo e como que é esse processo. No LPF, a gente não trabalha músculo isolado, por exemplo, a gente vai treinar bíceps. Não, no LPF a gente trabalha o corpo todo, a gente trabalha com a fáscia, né? Que fáscia é tipo uma roupa de nadador que a gente tem e recobre todo o nosso corpo, chega até as vísceras, em cada célula a gente tem essa fáscia. Quando eu fiz faculdade, há muitos anos atrás, nem ouvia falar disso. Então, assim, é bem novo, né? O LPF ele tem 6 anos de mais ou menos, né, que ele veio da Espanha, né, que a gente trabalha com LPF. No Brasil ele chegou acho que há uns 5 anos. Então é novidade, por isso que muita gente não conhece. E a gente não tem só o LPF, a gente tem outros métodos hipopressivos. O LPF tem o hipopressivo junto, mas é 20 o hipopressivo é aquele buraco na barriga, para quem não sabe, que todo mundo que faz gosta, né, de mostrar os buracos na barriga. Então, esse buraco, o vácuo que a gente fala, abrir as costelas, representa 20% da técnica. Tanto é que grávidas não podem fazer vácuo. Quem tem pressão alta, a gente tem que monitorar. Não é todo mundo que faz o vácuo, né? Então, o LPF é muita postura de respiração. A gente trabalha toda a parte também de neurodinâmica. Tem uns que a gente faz que a gente sente mobilizando cada parte neural do nosso corpo. Então, melhora também tendinites, melhora a dor no ciático, por exemplo, né? Claro que a gente sempre avalia antes e cada caso é um caso, né? Às vezes não é para mim, eu tenho que mandar para um osteopata, mas tem toda essa relação de trabalhar o corpo todo. Hoje mesmo, na aula que eu dei aqui, a aluna estava com uma dor muito forte no bíceps e a gente não trabalhou o bíceps dela em nenhum momento, isoladamente. E ela saiu da aula muito melhor do que ela chegou. Então, ela falou, eu sabia que ia melhorar. Aí ela ainda falou assim, o LPF é o meu remédio. Então, é muito gratificante, assim, para mim, ouvir tudo isso. Porque eu senti todos os benefícios, né? Claro que minha barriga também diminuiu com o LPF. Mas não é isso. Tanto é que eu nem vendo como a técnica da barriga negativa, porque geralmente quem vem pela estética, né, melhora, mas não é isso. Porque é uma aula que vai muito além. E a gente também tem aromaterapia na aula. Então, o mais importante da técnica é o crescimento que a gente fala, o crescimento axial. A gente empurra os pés para baixo, topo da cabeça para cima, a gente melhora muito essa parte postural. Então, o vácuo vem aí como um bônus para potencializar tudo. A gente alonga o diafragma, a gente fala que a gente tem 5 diafragmas no nosso corpo, não só um. Mobiliza todo o corpo fazendo a respiração, né? Junto com a postura. E é super a postura. Com certeza. E é muito interessante porque o que acontece? Qual que é o meu olhar, né, sobre terapeuta com relação a tudo isso? Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que dão muito valor para a parte física e para a parte externa. Quando a gente começa, né, a mexer com a parte interna, que é onde tudo começa, porque não está fora, está dentro, né? E toda doença começa lá na célula, nos átomos, na vibração, vai passando para as células, né? E assim vai manifestando e colapsando no corpo como uma doença, né? E que foi uma das questões que eu recebi. Nossa, mas você é terapeuta, você trabalha com tantas terapias e papapá, e ainda apareceu, né, uma endometriose em você. Eu falei assim, ok, isso mesmo, porque eu precisava olhar para algumas coisas. E é onde eu estou olhando para algumas coisas e está vindo muita consciência, né, para mim. E é onde eu escolho resolver tudo isso, né? E juntamente com a medicina. Então, quando você começa a trabalhar e a pessoa vai em busca da barriga negativa, ela vai ter, né, de fato, vamos se dizer, bônus. E realmente, a minha barriga definiu. As minhas pernas, né, definiram muito mais quando eu comecei o LPF. Porém, quando você trabalha e tudo isso em conjunto, primeira coisa, quando você começa a trabalhar a respiração, que é uma das
primeiras coisas que a gente começa no LPF, né, Má? Com a respiração, respira, relaxa, vai desbloquear o diafragma. Tudo isso é informação que está no nosso corpo e que mexe no inconsciente, nas informações e vai soltando. Quando a pessoa olha para um exercício só pela parte física ou pelo que é de externo, muitas vezes ela não consegue levar adiante o exercício porque está mexendo muito internamente, né? Muita gente magra. Então, quando você começa a mexer, por mais que você não verbalize, né, tá mexendo tudo lá dentro. Quando você não verbaliza, mas você ainda mais no seu caso, porque eu não conheço ninguém até hoje, nem, enfim, pode, né, até ter, mas assim, em São José do Rio Preto eu não conheço ninguém que trabalha igual você trabalha, com LPF juntamente com a aromaterapia, né? Então, nós temos assim, dois em um, né? E a aromaterapia também, né, Ma? Vai buscar lá no inconsciente tudo isso. Então, a gente não está trabalhando só as informações no corpo, a gente está trabalhando todas as informações internas, né? Os bloqueios que a gente tem. Você pode relatar um pouquinho para gente sobre algum fato, assim, sem expor, sem falar nomes e tudo mais? Nossa, tem tantos. Ó. Tem um. Mas de endometriose, o que mais me marcou foi o meu mesmo, assim, que foi o que, né, eu vi o resultado mais rápido. Mas tem um que aconteceu há pouco tempo, assim, é uma paciente que ela deve estar uns 2 meses e meio comigo. E ela já tinha procurado, se eu não me engano, 4 médicos. Eu até fiquei ia gravar esse depoimento dela com refluxo. Porque como a gente trabalha muito o diafragma, e pelo diafragma passa o esôfago, então ela dava vários remédios, ela passou em vários médicos, comprou aquela cama que para quem tem refluxo mesmo, para elevar. E aí ela foi pro último médico, ele falou para ela, vou te dar o remédio, é o melhor que tem no mercado. Se esse não resolver, eu não sei mais o que fazer. Né? E ela tinha a dor de refluxo, quem tem sabe, parece que está infartando, assim, dor muito forte no peito. E ela chegou até o LPF porque ela ouviu falar, né, que fazia bem para o refluxo. E aí, em 8 aulas, ela já tirou um dos remédios, já não usa mais, né, não precisa mais elevar a cama. E ela fala, gente, a gente tem que espalhar isso, porque é muito incrível. Então, foi um dos casos que mais rápido, assim, também resolveu. E era bem grave o refluxo dela, nada resolvia. Então, assim, vários casos, assim, sabe, marcam a gente. Então, por isso que eu sempre falo, LPF, gente, é vida. LPF é. E ainda eu indico essa profissional que está aqui na minha frente, eu indico assim, de olhos fechados, porque ela realmente é the best. E esse processo que ela faz com a gente, com todo carinho, e ela, por mais que a gente faz ali, né, em 4, 5 pessoas, ela vai em cada uma, sabe? Para ver se realmente está fazendo certo, se está com as posições certinhas, porque não é simplesmente fazer, né, Má? Você precisa entrar na posição correta para você receber o resultado, né, mais assertivo de todo o processo que a gente tá passando lá, né? Por isso que eu gosto de turmas pequenas, né, para poder corrigir mesmo e ficar atenta. Porque se você não entra na postura correta, você não ativa, né? Você não consegue fazer a sua cinta natural, você não consegue, né, alongar o seu diafragma direitinho. Então, a gente ativar mesmo. Então, por isso que eu não gosto de umas grandes, para ficar bem de olho, assim, em todo mundo. Tá. E é Uma outra pergunta que me fizeram, inclusive pessoal que está ao vivo aqui com a gente, ou também vocês que vão ver essa live em algum outro momento, tá? Nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Se quiserem fazer alguma pergunta, tá? Pode deixar também na descrição depois. Eu vou passar para a Marina. Vocês sigam lá a Marina Sanches, tá? Também pode chamar ela pelo direct, né, Mar? Que ela vai também responder as perguntas de vocês. E vocês aqui que estão ao vivo com a gente, pode fazer suas perguntas também, se tiverem algumas dúvidas, tá? Pode fazer aqui.
Uma das perguntas que me chamaram lá, colocaram para mim no direct, foi que se você dá aula de LPF online. Dou. Eu dou aula E online como funciona o online? eu dou aula online e eu faço aula online, né? Porque eu também faço aula de LPF, minha professora de Porto Alegre, então a minha aula é online. Online funciona super bem. A aula é pelo Zoom, e aí eu coloco na TV, no notebook, então eu consigo corrigir. É claro que nunca é igual presencial, mas funciona super bem. Também são turma, não passa de 6 pessoas no online, geralmente tem 4, 5, e eu consigo corrigir, pedir. Eu tenho um paciente de Fortaleza que eu nunca vi pessoalmente, que já está comigo desde a pandemia. Né? Então, assim, super funciona, ela adora, ela raramente falta, ela é tipo você, assim, raramente falta das aulas. Então, funciona. Dá para fazer online. A avaliação a gente marca um horário e faz também pelo Zoom. Então, funciona super bem também no online. Maravilha. E sessões também de aromaterapia, também você faz online. Também, também. Também faço Tá. online. Aí você envia depois pelos correios. Sim, a Sim? gente faz isso, eu faço o kit, aí eu envio. Tá. Aqui em São José do Rio Preto, presencial, onde você atende, para as pessoas saberem e depois puderem aí te chamar. Atendo no Vila Vídea, que é lá perto da Unimed, da Avenida Badiba City, e atendo também a domicílio, quando precisa, assim, sabe, um pós-parto, eu vou até a casa, também atendo assim. Tem aula também no Dama 5, que é um dos condomínios que eu dou aula. Maravilha. Oi, Mar? A gente está em vários lugares, só ver o Em feriado. vários lugares levando essa maravilha para muitas e muitas pessoas. A Carmen entrou aqui. Oi, lindona. Boa noite. Dani, Daiane, Vivian. É isso aí. Bom, o que eu posso falar de mim, tá? Desde quando eu comecei a LPF, eu comecei o LPF, na verdade, antes da pandemia, com a Mar, né? Foi Aí minha fiz primeira. um Aí fiz um tempo, e aí depois veio a pandemia, eu dei uma parada, e aí depois eu retomei as aulas de LPF. Quais foram as várias e várias coisas que melhoraram na minha vida? Principalmente a minha libido, que é uma das coisas que melhora, né, Mar? Melhor. Nessa questão que apareceu para mim sobre a endometriose, das perguntas que a doutora, né, me fez, realmente foi questão de dores, eu não sinto dores. Então é como se todas as vezes que eu faço, e eu faço sim, eu me comprometo em fazer os 5 minutinhos em casa todos os dias. Mas o que eu gosto mais é de estar realmente presente com essa maravilhosa aí, porque aí ela ajusta tudo que tiver que ajustar, né? Mas de tudo, né? Essa questão de dores para mim foi a melhor, assim, sabe? De você não sentir dor é a coisa melhor que tem na vida. Você viver uma vida mais leve, né? Sem dor, sem sofrimento, porque a vida é isso, né, pra gente. Quando a gente sente dor e sofrimento, tem alguma coisa errada aí. Então, fora isso, o meu corpo mudou, o meu abdômen mudou, o meu diafragma, que antes no começo vivia bloqueado, né? Hoje a gente faz os movimentos, né, de liberação do diafragma e o meu assim desliza praticamente. A estrutura do meu corpo mudou, como a gente já falou aqui, né? O meu corpo está muito mais definido. Mas fora tudo isso, quando eu faço a sessão de LPF, é o meu momento. Por isso que eu falo que eu não abro mão disso. Muitas pessoas ainda vivem, sim, na correria do dia a dia. Muitas pessoas, enfim, não têm um tempo para tirar para se cuidar. E eu falo que não tem dinheiro que pague isso na nossa vida, você se cuidar. Porque, infelizmente, muitas pessoas vivem no piloto automático e um dia o corpo vai obrigar essa pessoa a parar. Então,
Como seria se as pessoas olhassem mais para si, né? Tirassem um tempinho para se cuidar, para se olhar, para fazer algo que realmente gosta. E talvez se não for, né, uma terapia ou um LPF, mas que se identifique com algo, né, que vai fazer diferença na vida delas, porque o nosso corpo fala, né? Igual a gente trabalha muito, né, Má? Você no LPF, na aromaterapia e eu dentro da terapia com a linguagem do corpo. E o nosso corpo conversa com a gente 24 horas. Só que se a gente não parar alguns minutos para respirar e entender o que o nosso corpo está querendo dizer para a gente vai vivendo nesse círculo vicioso de empurrando com a barriga, né? O negócio não tá bom, o corpo tá falando que não tá bom, mas eu vou empurrando com a barriga, porque eu não vou parar para me olhar, para me cuidar. E é nesse momento em que eu desligo meu celular, né? E realmente entro profundamente nessa 1 hora, 1 hora e 15 para mim, para respirar corretamente, para olhar para as minhas questões. E essa aula eu falo que realmente é transformadora, não só para mim, mas para todas as pessoas, para todas as suas alunas e turmas que você tem aí, e quem te procura, porque é uma aula que tem um conjunto maravilhoso de respiração, de movimentos, de posturas, de trabalho com o corpo, com a alma, com a mente. E no final sai a cartinha que você precisa, com exatamente aquilo que você precisa olhar, né? E que muitas vezes, né, no relaxamento, naquela musiquinha final, naquela cartinha, é onde a gente pode soltar várias liberações e você pode ali naquela egrégora maravilhosa que você tá com a sua turma, quem tem vontade de falar, fala, quem não tem, fica caladinha. Então, assim, eu só tenho, assim, sinceramente, do fundo do meu coração, agradecer você por toda essa contribuição que você sempre foi e é na minha vida e que está agora me ajudando cada vez mais a olhar, né, para essa questão da endometriose, que você já passou por isso. E também alertar todas as pessoas que estão aqui com a gente, que vai, né, assistir a gente em algum outro momento, que olhe mais para vocês, sabe? Vá sim fazer os seus exames periódicos, porque quando é detectado, muitas pessoas se assustam, né? E não, ali tá aparecendo alguma coisa que realmente você tem que olhar para aquilo, mas com carinho. Ok, você tá aí, né? Eu te aceito. E o que eu posso fazer diferente, né? Pra gente soltar tudo isso. E buscar, né, alternativas. Não ficar só naquele. Só naquele, porque eu falo que infinitas são as possibilidades. Não só naquele caminho, achando que só aquilo que vai dar certo, né? Existem muitas possibilidades para se olhar. Então, assim, eu sou grata imensamente pela sua vida e por tudo que você faz e sempre fez por mim. Que linda. E eu a sua. Obrigada por confiar, né? Também sempre é uma parceria linda essa, né? E assim, da endometriose, igual você falou, é uma dor muito profunda, né? Falando de linguagem do corpo, assim, de ginecologia natural. É uma linguagem muito, é uma dor muito profunda que a gente sente. Por isso que ela vem. Então, tem que parar, olhar, respirar mesmo e tentar entender. Porque a cura vem daí, né? A cura vem desse lugar, pra gente parar e entender. E aí, a endometriose, o útero, né? Que a gente chama de onde a gente fica ali, né? É um portal, todo mundo passou. E para ele sentir essa dor, a gente fala também na ginecologia emocional que o útero é é o verdadeiro coração da mulher. Então ele fala com a gente quando a gente precisa olhar. Muitas vezes a gente acaba tomando remédio para calar essa dor e aí ela só vai piorando. Por isso que eu falo, o anticoncepcional, no meu caso, não ia resolver, ele ia piorar, porque eu ia continuar fazendo as mesmas coisas. Então, Sim. cada caso mesmo, mas assim,
olhar para isso, não ficar só medicando. Se precisar de medicação, claro, vai usar, mas tentar encontrar o que está causando. Pode ser uma dor em relação ao feminino do útero ou ao masculino, né? Mas da nossa vida, de não estar vivendo o seu propósito às vezes, tá no caminho que você É gosta. quando veio para mim o resultado da endometriose, que eu fui buscar e tudo que a gente já trabalha, a gente já, né, sabe que toda doença tem a sua causa, né? E que a gente quer deixar bem claro aqui que a gente não é contra os medicamentos. Eu trabalhei na indústria farmacêutica há 13 anos da minha vida, né? Eu sei como funciona também. Porém, o remédio, ele existe aí para ajudar a gente, mas ele vai tratar só os sintomas, ele não vai tratar a causa. Então, você vai tomando um remédio camuflando aquele sintoma. E a causa vai estar ali, a causa não está sendo curada. Enquanto você não cura a causa daquilo, o porquê que aconteceu aquilo, você vai tomar remédio o resto da vida, exatamente. Então, assim, doutora Thalita já conhece, inclusive ela é sua ginecologista também, né, Mar? Então, Ela assim, uma graça de pessoa, amo ela de paixão e sou grata pela vida dela também, por ter, né, ido profundamente até ela me cutucou muito, porque eu falei assim, doutora, pelo amor de Deus, eu acabei de fazer o exame, não tem 6 meses que eu fiz o exame. Não, vamos fazer de novo, Patrícia, porque tinha um cisto no ovário. Lembra que a gente já estava olhando para isso? E aí eu falei, ai, tá bom, tá bom. Então eu repeti todos os exames, fui. Então, assim, se eu fosse contra, eu nem teria feito, não é verdade? E ela insistiu, não, vamos pecar pelo certo. excesso, né? De zelo. Então eu fui, eu fiz tudo que se requeria. Como eu falei aqui, eu acredito que eu falei na outra live também. Eu estava quase um ano sem medicamento nenhum no meu corpo, nem para dor de cabeça. E eu fui fazer a ressonância magnética, onde eu recebi o contraste no meu corpo. Eu senti o contraste entrar por cada veia, sabe? Por cada célula do meu corpo, eu senti ele percorrer. Então, assim, foi um processo que eu fiquei um pouco num estado bem interessante. Então, assim, quando você tá com o seu corpo limpo de química, de tudo, você sente muito mais profundo tudo isso. Mas eu não fechei os olhos para isso. Tem que fazer? Vamos fazer. Porém, como que eu depois. E foi muito impressionante, Má, que no dia que eu fiz a ressonância magnética, foi o dia que eu comecei a vaporização do útero. Nossa, já Tudo está limpou. conectado, né? Tudo está conectado. Então Foi. eu comecei a olhar para isso, a limpeza do útero, e foi por 7 dias. E aí eu fui buscando mais coisas, eu fui ver algumas questões na constelação também, porque dentro da metafísica, da física quântica, vamos se dizer assim, a linguagem é uma, né? É o masculino, né? Alguma exclusão ao masculino, pela visão sistêmica, é alguma exclusão, alguma coisa com o feminino. Mas o que a gente tem que entender é que nós aqui, enquanto matéria, corpo, né, e manifestação, nós fomos feitos pelo nosso pai e pela nossa mãe, né? Sim. E nós carregamos nesse corpo, né, informações do pai, informações da mãe, que inconscientemente, né, conscientemente, tá tudo bem. Mas inconscientemente a gente guarda muitas informações, muitas mágoas, muitos rancores, rejeições, e que a gente não tem nem noção na consciência de que isso possa interferir de alguma forma na nossa vida, né? Então, por isso que eu falo que, assim, dentro da terapia, dentro do LPF, dentro da aromaterapia, que trabalha também todos os processos internos nossos, a gente pode, sim, conseguir olhar para a causa de tudo isso que acontece na nossa vida, né? Bom, Então, enfim. E a doutora Thalita, quando ela veio para mim, ela já veio desta forma que ela já me conhece, né? Ela falou assim: olha, Patrícia, vamos ser bem sincera. Vamos
agora nós temos 3 opções. Mas eu acho que você vai escolher a última. Aí eu falei assim, pois é, me fale as opções que eu tenho, né? Primeiro, se você tivesse intenção de engravidar novamente, a gente ia fazer um tratamento, né, para você engravidar. Sim, doutora, não é o meu caso, eu já tenho 2 pedras preciosas e não escolho ter mais filhos, né? E segundo, tomar o quê? Anticoncepcional. E aí eu falei, doutora, respeito o seu posicionamento, respeito, tomei muito já na minha vida, hoje não escolho mais tomar anticoncepcional. E aí o terceiro tratamento é as coisas naturais, né? E uma das coisas naturais é óbvio, né, que eu vou passar na nutricionista, alinhar, né, a minha alimentação para coisas mais saudáveis, né, anti-inflamatórias e tudo mais, e fazer exercícios. Então eu fiquei com a terceira opção, né? E vamos que vamos. Dentro, já que a gente está seguindo energia, dentro da ginecologia natural, vamos falar um pouquinho. A gente sabe, né, para que o anticoncepcional na indústria farmacêutica serve. Mas qual que é o prejuízo de você tomar por muito tempo um anticoncepcional? Você pode trazer essa clareza para gente? O anticoncepcional, ele te. Porque nós mulheres somos ciclos, assim como a lua, Uhum. fases dentro do ciclo, e, e isso é altamente intuitivo, né? A nossa menstruação é um oráculo. Através dela, a gente sabe como a gente está, desde assim, meu ciclo está durando 20 dias, meu Deus, eu estou muito mental, eu preciso parar, preciso fazer pausa, ou está durando 20 dias, significa que eu estou protelando alguma coisa. Então, pelo meu ciclo, eu sei exatamente como eu estou. Se você toma anticoncepcional, esquece. Você vai virar linear. Você não vai saber como tudo no seu corpo está funcionando. Começa por aí. E o anticoncepcional, ele mata. Né? Existe uma comunidade no Facebook que chama Vítimas do Anticoncepcional. Isso eu vi em um dos cursos que eu fiz. N coisas, assim, trombose, várias. Então, assim, eu tomei por muitos anos anticoncepcional. Mas eu conheço algumas amigas que tiveram trombose por causa do anticoncepcional. Então, assim, hoje eu não tomo de jeito nenhum concepcional. Eu não tomo, é uma escolha, né? Então, assim como o Eu DIU, também não tomo, é uma escolha minha. o DIU também é um corpo estranho, nosso corpo não gosta. Então, assim, eu vou pelo natural. Então, assim, pra mim, a pior coisa que ele faz, claro, além dessa parte, né, de tirar toda bloquear a nossa intuição completamente. Tirando a parte que ele faz de efeitos colaterais e tudo mais, né? Que tem vários. Quando eu usava, eu vivia tirando lá, secando os vasinhos lá, com anticoncepcional, me dava muito aquilo, e muita dor de cabeça. Então, assim, nunca me fez bem. Meu corpo sempre gritou, mas eu não entendia, eu não conseguia ouvir, sabe? Então é isso. E assim, uma das coisas que a gente faz também da ginecologia natural, que eu vi muita diferença na minha vida, é não usar, é uma polêmica até isso, é não usar o absorvente descartável mais. Eu não uso. Eu tô menstruada na lua minguante, tô na minha lua menstruada. E eu uso, hoje eu tô com aquela calcinha da Pentes, que eu gosto muito, mas tem os bioabsorventes que eu uso também, porque no absorvente descartável tem um dos componentes, que chama dioxina, que ele é tóxico. A dioxina, eles usavam na Segunda Guerra para clarear os lençóis, tirar a mancha de sangue. E aí o absorvente descartável ele foi lançado aí, né? Nessa época da Segunda Guerra, eles tiveram a brilhante ideia de fazer o absorvente descartável, que muita gente fala que o absorvente salvou a vida da mulher, mas hoje a gente sabe que não é bem por aí. Porque, e aí, o que acontece? Como o nosso útero respira, tanto é, se ele não respirasse, a gente não faria banho de assento, as vaporizações. Então, a gente fica com aquele absorvente cheio de componentes tóxicos e nosso útero respirando. Então, uma das, né, tem várias teorias, ninguém sabe real, né? A medicina não sabe a real causa da endometriose, mas uma das teorias é o absorvente descartável. Então, se livrar dele é um dos passos mais importantes. E olha, é interessante, né? Como a gente segue energia, não tem jeito, né, nisso. Eu posso te falar que é óbvio que a gente não tem um teste que comprove isso, né?
Mas eu usava aqueles absorventes diários todos os dias, menstruada ou não, tá? Uhum. Muita Então, gente. assim, né? Uhum. Ai, nossa, mas foi exatamente isso que desenvolveu a sua endometriose? Não, mas pode ter intensificado, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que marcar uma outra live falando só de ginecologia natural, viu, Má? Muito É assunto. fantástico. Eu amo, né, esse tema também. Então, cabe uma outra live para a gente trazer esse outro tema, porque eu acho assim fantástico. Inclusive, né, uma coisa que me veio aqui agora para a gente fechar aqui, que já está dando a nossa hora, mas para falar sobre a endometriose, foi muito engraçado esses dias, eu até estava comentando com a minha mãe. A doutora Thalita falou nesses aspectos, né, que a gente estava até conversando aqui já, se eu sentia dores, isso e aquilo. E realmente depois, né, eu falei para ela que eu fazia LPF e tudo, e ainda mais com você, que é paciente dela também, ela falou: "Ah, por isso que você não deve estar sentindo dor, né, e tal, tal, tal". Porque tava realmente no exame deu bem intensa, né? E aí eu falei assim: "Olha só, doutora Thalita, que interessante. Nos meus 14, 15 anos, eu sentia muita dor, muita dor mesmo. Dores de internar para tomar soro na veia, porque a minha dor não passava, era uma dor insuportável. E ela estava se referindo a essa dor da endometriose. No entanto, foi muito assim, muita conexão. Eu descobri uma semana antes do caso da Anitta ter divulgado a endometriose dela e que ela sentia dores intensas e que foi o próprio namorado que falou para ela procurar um médico, né? Então, essa dor intensa que a doutora falou, né? Se eu sentia tal, eu sentia nos meus 14, 15 anos. E o que, que ela falou para mim, Patrícia? Olha só. Você pode ter desenvolvido essa endometriose nos 14, 15 anos. Porém, as lesões eram bem pequenas. Então, imperceptível aos ultrassons, que eu só fazia ultrassom, né, de acompanhamento anual. E aí, a minha mãe falou assim: "Olha, Patrícia, quando eu te levei no médico, enfim, nesse período aí, o médico falou alguma coisa a respeito. Parece que era desse nome aí". Aí eu falei assim: olha só como Deus é maravilhoso. Naquela época, com a idade que eu tinha, eu poderia muito bem colocar tudo isso na minha cabeça e dar foco. E quando você dá foco para aquele negócio, o negócio expande. Que eu poderia ter desenvolvido uma mais grave se eu tivesse ouvido isso, né? E poderia bloquear até, né, eu engravidar dos meus 2 filhos. Então, ela falou assim: "Ah, pode ser, tá? Não tem nada comprovado, porque a gente não pode voltar atrás no tempo lá dos 14, 15 anos, né? E olha a idadinha que eu tô hoje. Mas pode ser que essa endometriose veio muito leve, tão leve e sutil que você conseguiu engravidar 2 vezes e agora, por algum gatilho mental que a gente sabe dentro da, né, dentro da terapia, eu posso ter acionado e aí veio de uma forma mais grave agora, né, para mim olhar para outras questões também. Então, olha só, né, como Deus é maravilhoso, como o universo é maravilhoso e eu sou grata por tudo isso. E trazer, né, Má? Como eu sempre disse, trazer tudo isso que para muitas pessoas é você expor a sua vida. E eu vejo de uma outra forma, já que eu trabalho dentro da terapia. É você dar o seu exemplo para motivar muito mais pessoas a se cuidarem, a se olharem, a fazer os seus exames, né, direitinho, para ver se está tudo em ordem. Não ficar aquela tarada por exames, né? Tarada por médico. Ai, senti uma dor, vou no médico. Senti isso, vou no médico, tal, 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 tal. Porque senão você está dando foco para acontecer o problema. Mas quando você detectar que algo tá, né? O seu corpo está te falando que algo está ali interessante, vai buscar, vai olhar, né? Se ame mais, se cuide mais.
porque você é a pessoa mais importante da sua vida, né? É isso aí. Eu já fui essa pessoa, tudo ia ao médico, tudo procurava. E, assim, o LPF me trouxe muito essa consciência corporal, né, da gente conseguir mesmo se ouvir. Depois o LPF foi me levando pro yoga, pra aromaterapia, várias outras coisas. É muito real. E a cura vem de dentro, né? Com certeza. Não tem outro caminho a não ser de dentro para fora, né? Nunca vai ser de fora para dentro. Você tem que começar a se olhar, né? E aí as Tudo coisas isso é. vão acontecendo. Eu falei que a constelação também, né, Paty, ajuda muito nesse Ah, processo. assim, você olhar pela visão da constelação. É um conjunto, né? Eu falo que tá tudo em conjunto, assim. Cada coisa que você se permite ir acessando, vai soltando as informações que precisa, né, ser liberadas aí, tá? Amada, ó, não tem mais nenhuma perguntinha aqui por enquanto. Se vocês aí que forem ver essa live em algum outro momento, tiver alguma pergunta, chame a Marina no direct, faça lá para ela, ou se quiser deixar aqui embaixo a pergunta, também a gente vai aqui, vai responder, tirar as dúvidas de vocês. Vamos combinar já de marcar uma live também para falar da ginecologia natural, que eu amo esse assunto e que também é um processo que eu estou fazendo para tratamento da minha endometriose, né? Inclusive, agora tá quase a lua nova, né? Para a gente fazer um outro processo. E a gente vai marcar para trazer muito mais informação para vocês a respeito disso também. E agradecer a sua disponibilidade, Mad, estar aqui com a gente, tá trazendo muito mais consciência para todo mundo, para o planeta, porque juntas aí, né, com os nossos exemplos, a gente com certeza vai e traz muito mais forças, principalmente para essas mulheradas aí, né, com esses sintomas, irem aí buscar outras alternativas para a vida ficar muito mais leve, muito mais divertida e se abrir aí as infinitas possibilidades. Combinado. Tá Vamos bom? Ó, gratidão, gratidão para todos vocês aí que estão ao vivo aqui com a gente, essa turma maravilhosa, essa egrégora maravilhosa e uma abençoada semana de infinitas possibilidades para todos vocês, tá bom? a nós. Beijo, Obrigada. beijo. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau.